Mas antes do debate eu preciso ir a Brasília. Pedro Nascimento está por lá porque ontem aconteceu o que eu olho e vejo como um ato de terrorismo, né? Uma confusão danada durante a madrugada, mais bombas explodindo lá em Brasília. Ô Pedro, te dando bom dia, querendo saber a situação de momento por aí. Bom dia também para você, Júnior, e claro, bom dia também para todos os debatedores e todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa quinta-feira. Olha só, amanhã ainda é tensa aqui em Brasília, especialmente ali no perímetro da Praça dos Três Poderes, que é a praça que abriga os prédios do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto e também do Congresso Nacional. Por lá, o Esquadrão Antibombas e a Polícia Militar do Distrito Federal, além da Polícia Federal e da perícia da Polícia Civil, ainda fazem os trabalhos de investigação e de perícia. O que acontece neste momento? O corpo da pessoa envolvida nessas explosões, ele, até a última atualização, ainda estava lá porque havia alguns artefatos explosivos junto a esse corpo e por isso o Esquadrão Antibombas, durante a madrugada e até nesse começo da manhã, ainda explodia alguns desses artefatos, aquelas explosões controladas que são feitas pelo Esquadrão Antibombas. O perímetro está cercado, por lá não passa ninguém e a segurança foi reforçada, tanto no prédio do STF quanto no Congresso, e militares do Exército também estão reforçando a segurança no Palácio do Planalto. Vale lembrar que havia expediente no momento em que essa explosão aconteceu, o expediente no STF havia encerrado, mas claro, havia ali servidores, alguns juízes auxiliares que ainda estavam no prédio, no Congresso Nacional estava tendo sessão e no Palácio do Planalto, apesar do presidente Lula já ter deixado o Palácio do Planalto no momento dessa explosão, haviam ali ainda servidores, muita movimentação naquele horário. Inclusive acontecia uma entrevista coletiva da deputada federal Érica Hilton no momento que essas explosões ocorreram. Então a situação de momento é essa. Daqui a pouquinho, ainda pela manhã, a Polícia Federal vai prestar mais esclarecimentos a respeito desse assunto. Esse é o inquérito que vai correr sobre a Polícia Federal. Esse caso está sendo investigado como um ato de terrorismo e, claro, daqui a pouquinho a gente terá todos os detalhes sobre o que já se sabe. Durante a madrugada a gente também teve uma movimentação na casa em que esse sujeito que acabou falecendo no atentado alugou aqui em Brasília, que fica em Ceilândia, e dentro dessa casa o Esquadrão Antibombas também fez varreduras para descobrir se há mais explosivos. Logo mais a gente deve ter novidades, mas a verdade é que esse caso já mexeu com o ambiente político e já mexeu com o ambiente da cidade, que amanheceu mais tensa em função de tudo que aconteceu ontem à noite. Júnior, obrigado Pedro pelas informações. Pedro Nascimento estão acompanhando toda essa movimentação em Brasília, só para deixar todo mundo na mesma página. Ontem um senhor conhecido, né, o nome dele é Vanderlei Luiz, de 59 anos. Ele tem um apelido chamado Tio França, foi candidato inclusive a vereador pelo Partido Liberal em 2020. Ele resolveu explodir alguns artefatos, deitou como se fosse um travesseiro em cima de um e essa bomba explodiu e, lógico, morreu. Eduardo Costa, que situação, hein, lá em Brasília? Bom dia. Bom dia a todos. Eu ouvi um deputado federal que o conhecia há muito tempo, agora de manhã, o deputado dizendo que ele, desde que se separou da mulher, ficou, assim, digamos, perturbado, alugou uma casa em Brasília e via dando sinais de sofrimento mental. Esse cidadão que cometeu esse ato, que também considero de terrorismo. Quando você joga bomba na Praça dos Três Poderes, isso é terrorismo. Da mesma forma que quando você incendeia um ônibus cheio de trabalhadores pobres, que por enquanto eles estão deixando descer, isso para mim é terrorismo, só que não repercute como lá em Brasília. Aquele crime de Guarulhos, mas foi um homicídio, um assassinato? Não. Em se tratando de quem foi e onde foi, é ato terrorista que devia ser tratado como tal. Então, me espanta, não é o fato de estarmos tratando esse ato desse cidadão com a gravidade que ele tem, é de ser apenas quando envolve gente da alta. E eu acho também que, da mesma forma que temos que repudiar, temos que lembrar os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal que esse sentimento, essa mistura de sofrimento mental com indignação só aumenta no país. Esse não é o único cidadão que tem ameaçado ministros e outras autoridades. Então, quando eles forem isentar o Zé Dirceu de qualquer condenação, quando forem dizer que a JBS não deve mais 10 bi de multa, tem que pensar nisso. Agora, por exemplo, Júnior, esse genocida que matou milhões de brasileiros, inclusive meu pai, confiscando trocadinho desse na poupança, que devia ter sido extinto da vida pública nacional, o tal do Fernando Collor, acaba de ser condenado do plenário virtual do Supremo. Foi condenado, maioria. Aí o André Mendonça falou assim, eu queria que fosse revisto lá no presencial.
Ficaram de julgar ontem, não tive notícia até agora. Não consegue botar um poderoso na cadeia de jeito nenhum. E isso está aumentando o desespero do povo. Não que esse desespero justifique o ato do cidadão, mas eu preciso lembrar os senhores ministros que o alerta está dado. Ô Rita Mundinho, informação de algumas repórteres da CNN que estavam lá pela madrugada na região da Praça dos Três Poderes é que novas explosões aconteceram. A polícia, inclusive, do Distrito Federal confirma essas explosões e diz, o antibomba, a turma que resolve essas questões, né, que desarmam as bombas, essas pessoas, estão trabalhando e por isso essas explosões. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. É bomba no campo de futebol, é bomba na Praça dos Três Poderes, e é o que o Eduardo falou. Resumindo isso, gente, é a falta de justiça. Então a gente tem lei, mas prevalece esse instinto de impunidade. Então vem um maluco, tem que saber se esse cara agiu sozinho, eu acredito que sim, né? Ou se é uma rede, né, terrorista, ou sei lá. Mas é isso que eu acho que a investigação tem que nos apontar. Mas o que está acontecendo é uma exacerbação da indignação. E essa exacerbação da indignação leva as pessoas a um limite primitivo. E pelo desespero de ver que nada muda, nada acontece. Então, é essa sensação de impunidade no Brasil, ela tem que ser revertida. Precisamos de fazer uma reforma ontem no sistema judiciário para que a justiça seja feita. E quando a gente tiver essa sensação de que estamos vivendo num país justo, as coisas vão melhorar bastante. Porque o que leva a essa polarização é essa sensação, né, de impunidade. Então, é isso. E aí as coisas estão acontecendo para todo lado. Além, é claro, da falta de educação. Então, a educação, ela diminui a necessidade das leis, porque as pessoas passam a ter respeito. Então, quando você tem a ausência das leis, você tem a barbárie. E nós estamos muito próximos da barbárie. Agora pela manhã, William Travassi e eu tomávamos um café com um belo bolo de mandioca cremoso, delicioso, da Dona Hilda. Por sinal da Dona Hilda. E a gente estava conversando um pouco sobre isso, sobre essa questão da intolerância, né? Eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre esse esgarçamento que a gente está, para um lado e para o outro, né? Independente do lado que a gente está falando. E a questão da saúde mental também, que é um ponto que a gente não pode deixar. Bom dia, William. Bom dia, Júnior. Bom dia à bancada, aos ouvintes da Itatiaia. Eu acho que você toca num ponto importante, né? Desse comportamento desse homem, foi candidato a vereador, não chega a 100 votos, segundo relatos, é o que a gente sabe até agora, né? Se separa da mulher, isso de alguma forma mexe com o emocional dele e ele resolve fazer essa loucura. O que eu fico nesse momento, eu acho que a investigação está trabalhando nisso para saber se isso foi coordenado por algum grupo ou ele agiu como lobo solitário e ele vai ser uma espécie de Adélio Bispo da esquerda, né? Que foi aquele cara que esfaqueou o Bolsonaro. Essa polarização está chegando num ponto em que nós estamos vendo, ele fez ameaças na internet, eu acho que o Estado agora precisa tentar entender isso e como controlar e vigiar, porque com ameaça não se brinca. A gente tem esse senhor fazendo ameaças a presidente, a jornalista, dizendo que vai colocar bomba, ele colocou isso tudo na internet. E a gente tem, por exemplo, a Festi, que é uma artista, bailarina, estilista, que gravou um vídeo dizendo que era para sequestrar deputado e botar um fuzil na cabeça de deputado. Então, o nosso modelo de segurança precisa estar atento e se moldar à nova realidade. Nós tínhamos o atentado contra a honra das pessoas até 2018, quando o Bolsonaro sofre a facada, depois nós começamos a ter um atentado contra a vida das pessoas. Então, quando vem uma autoridade na Itatiaia, chega sempre alguém da segurança antes, dá uma olhada no perímetro, verifica, até para a autoridade chegar em segurança. Então, esse modelo que nós temos, a gente não pode esquecer que nós estamos sediando a 19ª edição, né, do G20 no Rio de Janeiro, onde você tem autoridades do Brasil, do mundo inteiro, onde você está num território que é dominado por organizações criminosas e também existem atos terroristas, como ônibus sequestrado, queimado, barricadas. Então, assim, o Brasil precisa acordar para essa onda extrema que nós estamos vivendo, que acaba desencadeando em atos de terrorismo. Essa ação desse homem, como ele construiu a bomba, alguém orientou, alguém financiou, ele teve uma mudança de estado, teve um planejamento ou foi o lobo solitário? E como nós vamos reagir, né, na máxima da lei,
para controlar ou para impedir atos extremos como esse que nós vimos ontem. Eu tô com uma audiência qualificada aqui no WhatsApp, professor Felipe Nunes, que durante muito tempo participou com a gente aqui do Conversa de Redação. Saudade dele, sumiu depois que ficou global. Ele é global. Aparece, Felipe. Ficou com grana, sumiu. Vem tomar um café com a pobreza. Tá precisando vir aqui mesmo. Mas ele tá comentando exatamente do livro dele, eu não sei se todos vocês leram, eu li com muita atenção. E ele fala, olha, essa polarização afetiva, chama de afetiva, é muito perigosa, porque aumenta valores do autoritarismo, violência e preconceito. Não é uma polarização normal. E aí, Marcelo da Fonseca? Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, primeiro eu acho que a gente tem que falar da tristeza, né? Que é um caso como esse. Uma pessoa tirar a própria vida, seja por um motivo que foi algo muito triste, né? A gente não pode deixar de perder essa sensibilidade. Segundo, eu acho que eu consigo entender a insatisfação de grande parte da população com o Supremo Tribunal Federal. Acho que tem muitas decisões, como várias que o Edu citou, que deixam a população indignada, né? Que o Eduardo citou algumas, mas a gente poderia citar aqui mais umas 50. Só que o caminho da radicalização, ele não leva a lugar nenhum. A gente não vai conseguir, né, tornar o Brasil mais justo atacando instituição, por meio da violência, atirando bomba, né, defendendo sequestro, morte de pessoas públicas, seja jornalista, seja político, seja ministro do Supremo. Então, o caminho não é por aí. Esse caminho não vai levar a nada. E eu acho que o principal o que a gente pode tirar desse episódio triste, Júnior, é a gente pensar no peso, né, na responsabilidade que os políticos, que os jornalistas têm de falar algumas coisas, principalmente nesse momento de polarização. Porque muitas vezes o político vai mandar uma mensagem e muita parte dos eleitores dele, dos seguidores dele, vão entender aquilo, vão absorver alguma coisa, vão criticar, mas alguns podem ser que vão levar para o extremo. Às vezes essa mensagem vai chegar a alguém que está passando por um desequilíbrio emocional, por um desequilíbrio mental, e essa pessoa vai levar aquilo ao extremo e vai tomar alguma atitude desse tipo. Então é importante que as pessoas saibam que, principalmente nas redes sociais, quando se fala alguma coisa muito extremada, você não sabe em quem que aquilo está chegando. Aquilo pode chegar em milhões de pessoas que vão ver, vão criticar ou vão concordar, e tudo bem, só que pode chegar também em alguma pessoa que vai causar algum tipo de tumulto mental, algum tipo de tumulto na cabeça. Então é importante que os atores políticos no Brasil tenham bastante cuidado com o que eles falam, principalmente na rede social. E esse caso, Júnior, é até curioso, porque desde ontem, quando começou, a gente ainda não tem várias informações ainda está sendo investigado, e a gente já vê ser usado de forma política. Quer dizer, a primeira informação que teve é que em 2020 ele foi candidato ao PL, o partido do Bolsonaro. Aí eu pensei, em 2020 o Bolsonaro não era filiado ao PL. O Bolsonaro foi se filiar ao PL em 2021, no final de 2021. O PL, né, na cidade que esse cara era filiado, era aliado ao PDT, um grupo de esquerda. Então, é difícil tirar conclusões. Ao mesmo tempo que vocês estão falando, né, da contra-polarização, esse cara também falou contra a polarização, né? Ele pediu em uma mensagem dele a renúncia do Lula ou a renúncia do Bolsonaro. Então, assim, ele também era contra a polarização. Então tem que ter muito cuidado antes de tirar a conclusão antes da hora, né? De usar qualquer tipo de caso para fazer política. Isso está deixando a população cada vez mais doente.